Bom dia, paz seja convosco. Pode se sentar no seu lugar. Quem achou, diga amém. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a sua herança. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens dentre eles, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Versículo 7. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Diga assim comigo: quieto da cidade. À medida que nós lemos aqui, eu pedi que você repetisse algumas coisas importantes daquela cidade. Quais as características, quais as marcas daquele povo, daquela terra, daquela cidade chamada Laís, que foi derrotada pelos danitas, e a Bíblia diz aqui no versículo 27, que a cidade foi queimada. Não apenas derrotados, mas tudo que eles tinham foi consumido. A primeira característica é que a Bíblia diz que aquele povo era um povo quieto. Diga assim comigo: quieto. Mas esse quieto aqui é no sentido de um povo parado, estacionado, acomodado, um povo que não se movia, que não se mexia, que não saía do lugar. Esse quieto tem a ver com ficar na sua zona de conforto. Apesar da expressão zona de conforto, nem sempre a zona de conforto é aparentemente algo bom. Por exemplo, alguém começa a sofrer com depressão. A pessoa foi diagnosticada depressão. Aí porque ela está com depressão, então ninguém em casa contraria ela. Não fala isso com ela não, está com depressão. Não, poupa, está com depressão, não pode saber. Ela pediu? Não, então faz, porque ela está com depressão. E a pessoa começa a perceber que a depressão para ela está sendo melhor do que quando ela não tinha. Está confortável, não chega problema para mim, eu não preciso trabalhar como antes, tudo que eu peço vem na mão. Vira zona de conforto, vira estacionamento. A pessoa se estaciona ali, não sai dali. Uma igreja que a gente pensa que está alicerçado, que está firme, e aí de repente vem um movimento, e aí de repente vem uma onda, e aí de repente vem uma pregação que a gente não sabe de onde veio, e aquela onda leva embora. Paulo diz assim: nós não somos mais meninos, não podemos ser meninos inconstantes, levados em roda por qualquer vento de doutrina. Nós não podemos ser pessoas confiadas, não podemos ser pessoas que confiam além da conta, que não têm o mínimo do senso crítico para avaliar o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não deve confiar em Deus, não, que você não deve confiar na igreja, não, que você não deve confiar no pastor, não é isso. Mas confiar além da conta, confiar com ingenuidade, confiar que só porque o camarada veio não sei de onde, não sei de qual país. Espera aí, vamos avaliar, vamos comparar isso ao que a Bíblia diz.
Será que vale a pena eu trocar tudo que eu tenho aprendido até hoje por uma novidade? Será que essa novidade, ela realmente vem de Deus? Agora, aquele povo tinha também um problema. Eles eram muito autoconfiantes. Eles tinham uma autoconfiança exagerada. Eles achavam que nada ia acontecer com eles. Veja que a narrativa é clara em dizer que foi muito fácil para aqueles 5 homens entrar naquela cidade. Não tiveram dificuldade nenhuma em penetrar os muros daquela cidade. A terceira característica daquele povo é que era um povo isolado. A Bíblia diz que eles não tinham relações com ninguém. Eles não se relacionavam com ninguém. Eles não tinham amizade com ninguém. Eles não se davam com ninguém. Eles não interagiam com ninguém. Eles não tinham comunhão com ninguém. Era um povo que vivia no isolamento. E, meu irmão, o isolamento é algo terrível. A Bíblia diz que o homem que vive isolado, o homem que vive na solidão, isolado em si mesmo, ele se insurge contra a sabedoria e busca os seus próprios interesses. O isolamento, ele te leva para a direção contrária à da sabedoria, enquanto que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, quando eu me relaciono, quando eu escuto, quando eu sei ouvir, quando eu sei reconhecer, então eu encontro sabedoria. Mas quando eu estou isolado na minha, não escuto ninguém, não me relaciono com ninguém, não quero saber de ninguém, eu começo a buscar os meus próprios interesses e me insurjo contra a sabedoria. Muitas pessoas pecam ao achar que não precisam ter vínculos. Muitas pessoas acham: não preciso estar numa célula, não preciso ser discipulado, não preciso ser acompanhado, eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém, eu sou dono do meu próprio nariz. Quem aqui recebeu Jesus para valer? Levante a mão. Então deixa eu te dizer, você não é dono nem do seu nariz. Nem do seu nariz. Ele pode ser bonito ou feio, você não é dono dele. Você se entregou completamente a Jesus. E a Bíblia diz que você é propriedade dele. Mas tem uma palavrinha ali, propriedade exclusiva. Ou seja, ele não tem sociedade. Ele é dono único. Você não é sócio de Deus. Ele é dono da sua vida. Ele é o proprietário da sua vida. Ele é que comanda a sua vida. Ele é que direciona a sua vida. Então não tem essa de eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Meu irmão, essa história de eu faço o que eu quero acabou no dia que você aceitou Jesus. Acabou. Porque você declarou, não apenas Ele é o meu Salvador, mas você disse assim: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, né? Eu estou entregue nas mãos dEle. Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Aquele povo não tinha relacionamento com ninguém. E se eu não me preocupo com ninguém, provavelmente ninguém se preocupará comigo. Se eu não me preocupo com ninguém, provavelmente ninguém se preocupará comigo. Você não pode viver sozinho, achando que não precisa que ninguém te ensine. Não sejamos arrogantes na fé. Nós devemos aprender a ouvir Deus falando conosco através das pessoas. Eu queria te mostrar um exemplo que para mim ele é um exemplo extremo da humildade de ouvir alguém falar. Está lá
em 2 Samuel 16. Se você pode, abra comigo. Segundo Samuel 16, versículo de número 5. Segundo Samuel 16, versículo de número 5, a Bíblia diz: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem de linhagem da casa de Samuel, saiu um homem da linhagem da casa de Samuel, aliás, de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi, contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o, Simei assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: Porque assim fizeste? Vamos tentar entender aqui rapidinho o que é que Davi está dizendo. Absalão tinha dado um golpe de estado, e Davi estava saindo fugido e correndo da cidade para não morrer nas mãos do próprio filho. Quando ele passou na frente da casa desse camarada chamado Simei, que era parente de Saul, aí Simei saiu para fora de casa, assim, da porta para fora, e começou a gritar e jogar pedra. Vai embora, sai daqui, homem de sangue! E pá, pedrada neles. Você está vivendo isso aí, isso é consequência de você ser um homem de sangue. Pá! Isso é porque você não poupou a minha parentela, os filhos de Saul. E pá, pedrada nele. Aí um dos ajudantes de Davi, um dos auxiliares de Davi, disse assim: o rei, traduzindo o que ele disse aqui: quem que é esse cachorro morto aí? Quem que é esse cachorro aí que está falando? Deixa eu pegar minha espada aqui que eu vou matar ele agora. Aí Davi diz assim: calma aí. Já passou pela sua cabeça que de repente é Deus que está usando ele? Vamos ouvir o que ele tem a falar? Irmãos, o cara estava gritando, xingando, jogando pedra, mas Davi teve o temor de dizer assim: espera aí, deixa ele falar, talvez é Deus que mandou ele falar isso. Você conseguiria ouvir alguém que está te xingando e jogando pedra? A reação natural era aquela: deixa eu matar ele, arrancar a cabeça dele. Mas espera aí, a reação de um homem de Deus é: deixa ele falar, para ver se de repente não é Deus que está falando. Vamos primeiro discernir, vamos primeiro avaliar, vamos primeiro buscar de Deus a direção. Mas o homem que vive isolado, ele não escuta ninguém, não quer ouvir ninguém, ele já tem as suas conclusões, ele tem o seu pensamento. E pior, ouça uma coisa que eu vou dizer para você: pior, o homem que vive isolado, ele chega para o pastor e diz assim: eu vou fazer isso assim, sem ouvir o pastor, sem conversar, eu vou fazer isso assim, assim, porque Deus mandou fazer. Ainda que a direção da igreja seja outra, ainda que o pastor está dizendo é outra coisa, mas Deus disse para ele. Ele põe Deus na história, porque Deus não pode ser contestado. Isso é muito sério.
Então a primeira característica daquele povo é que era um povo quieto. A segunda, era um povo confiado. A terceira, viviam isolados. A quarta, eles viviam desguarnecidos. Não fechavam as portas da cidade, não reparavam os muros da cidade. Nós não podemos viver assim. Algumas pessoas pensam: para que estabelecer limites? Para que prestar contas a alguém? Para que cobertura espiritual? Sabe de onde vem aquela expressão? Fecha a brecha, irmão. Irmão, você abriu uma brecha. Sabe de onde vem? As cidades antigas eram protegidas por muralhas. E com o tempo, o solo se movia. Com as mudanças de temperatura, em algum momento abria uma fenda, uma rachadura na muralha. E aquela rachadura que não era tratada, ela ia se abrindo até virar uma brecha. E era aquela brecha na muralha que o inimigo usava para atingir o povo que morava, que habitava lá dentro. É daí que vem a expressão fecha a brecha, meu irmão. Ou seja, à medida em que você vive, vão aparecendo rachaduras na sua vida. E você precisa tratar essas rachaduras para que a brecha não se abra e o inimigo entre. O que a Bíblia nos mostra é que era um povo despreocupado, que não se importava em fechar brechas, que não se importava em reparar os muros. A quinta característica daquele povo é que Juízes 18, versículo 7 diz que eles não se submetiam a autoridade alguma. Ou seja, a Bíblia diz que não havia autoridade alguma. Era uma cidade que ninguém comandava. Era uma cidade onde não havia uma liderança, onde não havia uma direção, e onde não há autoridade estabelecida, há confusão estabelecida. Onde não há autoridade estabelecida, há uma anarquia generalizada. E reino de Deus não é nem anarquia, nem democracia. O reino de Deus é reino de Deus. Ele manda e a gente faz. Ele proíbe e a gente não faz. Não tente negociar no reino de Deus, porque é inegociável. Não havia autoridade, havia bagunça, havia cada um fazendo o que queria. Você já viu uma igreja onde não há autoridade? Onde cada um faz o que quer? Não avança, não vai para frente. Hebreus 13, 17, não precisa abrir, mas eu quero ler para vocês. Hebreus 13, versículo de número 17. Olha o que a Bíblia diz aqui: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pastor de uma igreja que não se sujeita, que não é submissa, que não é obediente, ele pastoreia gemendo, com dores, com dificuldades tremendas. Mas o pastor de uma igreja obediente, submissa, ele pastoreia com alegria. A sua vida tem que ter direção, meu irmão. Você tem que se submeter à autoridade espiritual. Você tem que ouvir, você tem que ser obediente. A sexta característica e última, que na verdade não é bem a característica, mas revela a consequência de tudo isso que vinha acontecendo naquela cidade, é que a Bíblia vai dizer que eles foram derrotados. Mas veja como eles foram derrotados. Uma cidade pequena naquela época, para ser conquistada,
Eu fiz uma pesquisa e descobri que eles usavam uma média de 3.000 soldados para vencer uma cidade pequena. Uma cidade média, mais ou menos 5.000 soldados para vencer uma cidade média. E uma cidade grande, no mínimo 10.000 para vencer uma cidade grande. Então uma cidade pequena, despreparada militarmente falando, ela era atacada por em média 3.000 homens. Mas Laís era uma cidade tão frágil, tão vulnerável, uma cidade tão despreocupada, que a Bíblia vai dizer aqui no texto que lemos, que eles foram derrotados por 600 homens. A tribo de Dan percebeu que aquela cidade era tão fácil de ser derrotada, que eles pouparam o time principal e colocaram os reservas em campo. Esses aqui do dente de leite dá para vencer aquela cidade. Eles são despreparados, eles não têm a menor ideia de que vão ser atacados. Os muros estão rachados, as portas estão abertas, eles estão lá, quietos, confiados, despreocupados, não têm autoridade, não têm liderança, isolados, porque a Bíblia vai dizer que quando eles foram atacados, ninguém veio ajudá-los, porque eles não tinham relações com ninguém. E a Bíblia diz que aquela cidade não só foi conquistada, como tudo que eles tinham foi queimado, tudo que eles tinham foi consumido. Perigo de viver quieto, confiado, isolado, sem autoridade alguma sobre a sua vida, é que além de ser derrotado, tudo o que você tem pode ser consumido. Então eu quero deixar aqui nessa manhã um alerta contra o isolamento, um alerta contra a acomodação, um alerta contra a despreocupação, porque a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5,8, a Bíblia vai dizer que o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor como um leão rugindo, buscando alguém para que ele possa tragar. Nós não podemos viver assim, despreocupados, como se não tivesse ninguém querendo nos derrotar, como se não houvesse uma trama espiritual para destruir a nossa vida. E eu encerro lendo aqui Eclesiastes 4, versículo 9. Esse texto é um texto fantástico. Eclesiastes 4, versículo de número 9. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. O que significa isso? Quando você trabalha em equipe, quando você não está sozinho, você tem mais resultado. E quando você tem mais resultado, você tem mais recompensa. E quando são dois, tem melhor pagamento de salário. A recompensa é melhor, é maior. É por isso que Jesus nunca mandou ninguém ir sozinho. Ele sempre mandou de 2 em 2, de 2
em dois. Melhor é ser em dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que está sozinho, porque se cair, não haverá quem o levante. Também se dormirem dois juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Tem algo espiritual aqui, irmãos. Tem algo espiritual aqui. O que é estarem dois juntos ali, um esquentando o outro? Não é só a intimidade do casal, não, tem algo espiritual aqui. Se eu ando sozinho e caio num esfriamento espiritual, quem é que vai me esquentar? Mas se eu tenho um pastor, se eu tenho um discipulador, se eu tenho alguém que cuida de mim, e eu começo a esfriar na fé, eu tenho alguém que vai me esquentar. Mas sozinho eu vou morrer de frio. Mas se eu estiver junto com alguém, se eu caminhar junto, meu irmão, se eu não abandonar o barco, se eu for uma pedra da construção que é a igreja de Cristo, se eu estiver vinculado a essa construção, se eu estiver, no bom sentido da palavra, amarrado a esse corpo, ligado a essa igreja, porque essa é a promessa: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Não é contra um crente, não é contra um crente, é contra a igreja. Você tem que estar junto, você tem que estar aliançado, você tem que estar vinculado. Fuja da acomodação, fuja do isolamento, fuja de ser alguém que confia em qualquer tipo de coisa, fuja de viver longe de autoridade espiritual, e Deus vai fazer de você alguém vitorioso. Fica de pé no seu lugar. Nós hoje temos dificuldade em nos relacionar cada dia que passa. Cada dia que passa, a nossa dificuldade de nos relacionar é maior. E aquilo que aparentemente tem sido usado para facilitar relacionamentos, tem na verdade dificultado. Parece que o Facebook hoje, o Twitter, as redes sociais, servem para aproximar quem está longe e afastar quem está perto. E aí eu vou perdendo a sensibilidade de expressar aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho. E eu prefiro ir para o Facebook e colocar lá assim, kkkkkkkkkk, do que no mundo real eu falo assim, eu prefiro ir no Facebook e pôr uma carinha de triste lá, do que chorar no mundo real. Eu prefiro pôr um bonequinho lá assim com o braço aberto, como quem quer abraçar, do que chegar no mundo real mesmo e abraçar a pessoa. Porque essa coisa vai nos esfriando, vai tornando as relações mecânicas. E Deus não quer isso. Deus não quer Laís no nosso meio. Deus não quer um povo que se isola. Deus não quer um povo acomodado. Deus não quer um povo quieto. Deus não quer um povo que não reconhece a autoridade. Deus não quer um povo despreocupado. Deus não quer um povo que não está nem aí. É diferente. Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele chamou um por um e ele foi onde eles estavam. Ele foi onde eles estavam. Ele tocava nas pessoas. Jesus tinha relacionamento com as pessoas. Ele sentava na mesa com as pessoas. Ele dormia na casa das pessoas. Porque é isso que Deus quer, irmãos. Cuidado, porque o diabo usa algumas coisas para a gente sentir que a gente está próximo, mas na verdade a gente está se distanciando cada vez mais. E aí a gente se contenta em, no dia dos pais, mandar uma mensagem de celular para o pai, dizer assim: pai, obrigado por você existir, Deus te abençoe. Não, dá a mão para quem está do seu lado.
Está sentindo aí a mão dessa pessoa? Está quente a mão dela? Ela está viva? Então Deus quer isso, irmãos. Deus quer isso. Se você tem relacionamentos, quando alguém te atacar, você não vai estar sozinho, não. Deus vai levantar gente do seu lado. Deus vai levantar pessoas do seu lado. Não se isole, meu irmão. Não se afaste. Não se esconda. Tem pessoas que se escondem naquela última fileira da igreja, e é onde elas se assentam todo domingo à noite, porque ali é o lugar mais perto da porta de saída, onde elas não vão precisar conversar com ninguém, não vão precisar se relacionar com ninguém, não vão precisar nem saber o nome do irmão. Esse é o jogo do diabo. A estratégia de Deus é isso aí, ó. Se você não sabe o nome do irmão que está do seu lado, pergunta para ele aí. Pergunta para ele aí, um minutinho. Pergunta aí, meu irmão, qual é o seu nome? Começa a orar por essa pessoa que está do seu lado agora. Começa a ministrar na vida dessa pessoa. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos isolados. Nós não vamos ficar quietos. Nós não somos um povo confiado. Nós não somos um povo que não tem autoridade. Oh Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui nesse lugar. Acende esta chama dos relacionamentos. Acende esta chama, meu Deus, da entrega mútua. Acende esta chama, este desejo, esta vontade de estar junto, de estar ligado, de estar vinculado. Oh Deus, encha-nos do Teu propósito, encha-nos do desejo do Teu coração. Te adorarei para sempre. Se lança aos pés do Senhor, eu me lançarei aos Seus pés e te adorarei para sempre. Eu me lançarei aos Seus pés e te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Adore ao Senhor, ministre a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Nós queremos agradecer a Deus, pastor, por a ministração que foi o entornar da palavra do Senhor no nosso coração. Vire para quem está do seu lado e diga assim: olha, que a palavra de Deus abra os seus olhos espirituais, para que você invista em relacionamentos. Gostaria de passar a palavra para o pastor Paulo, que vai estar entregando a placa em agradecimento da nossa região. O Senhor tem a admiração do nosso coração, né? Nosso pastor é filho do pastor Antônio Genaro, coordenador dos coordenadores de todo o estado, e nos honrou com a sua presença. Deus falou ao meu coração através da sua palavra, pastor. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Pastor Paulo, superintendente da primeira região de Coronel Fabriciano. Paz seja convosco, amém. Com muito carinho, muito prazer, né, quero entregar essa placa, né, para o Leandro, o pastor Leandro, que realmente Deus tem abençoado, tem sido uma bênção aqui em Minas Gerais. Que Deus abençoe você e continue usando em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Com as palmas, celebre! Alegria
do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestades pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestades pertencem a Ele para sempre, o quê? Amém. Celebre, celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se vem. Tira o pé do chão pro Senhor. Mais uma vez, com as palmas. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestades pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestades pertencem a Ele para sempre, o quê? Amém. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, e tira o pé. E tira o pé do chão. Essa igreja cantando. Celebra ao Rei, exalte ao, move o adoração. Celebra ao, exalte ao Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei. Sai do chão pra adorar o nome do Senhor. E tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Bacana demais, hein? Bênção pura. É o sexto.